gente, tudo bem? Eu sou a Laca, esse é o Sanatório e aqui a gente fala de teatro. Eu estou aqui tentando mostrar um pouco das minhas luzinhas de Natal, porque eu adoro Natal. Agora chega aquela parte do ano que é isso, né? Todo mundo tem sempre alguma confraternização. Bastante gente já entrou de férias, ou tá naquela correria, ou tá naquele marasmo de não ter mais o que fazer, tudo vai ser no ano que vem. Dezembro é sempre um mês muito atípico, né? Eu tô nessa de tentar pegar a raspa do tacho do que o teatro em São Paulo ainda pode me oferecer. Então, se você me acompanha no Instagram e no Facebook, você já percebeu que eu tô nesse desafio de indicar uma peça por dia. E a ideia era que fosse apenas essa semana, mas eu fiquei muito empolgada e eu vou tentar fazer até o final do ano. Então, se você tiver alguma indicação de alguma peça que tá em cartaz nos próximos uma semana e meia, mais ou menos, né? Você me diz também e a gente vai tentando bolar peças pra assistir todos os dias. Então, se você tinha aquela promessa de mais um teatro em 2016 e você acordou agora e percebeu, meu Deus, 12 meses, eu só vi 3 peças, ainda dá tempo. Você pode ver muito mais de 3 peças ainda em 2016. Então, se você tá afim de receber as minhas dicas de teatro ainda de 2016, me segue no Instagram e no Facebook. Os links estão aqui embaixo na descrição. Hoje eu vim fazer mais uma das minhas pistas sobre o espetáculo Casa Apodrecida. Infelizmente, eu fui assistir uma das últimas apresentações, então esse espetáculo não tá mais em cartaz. O que me leva a outra coisa, né, gente? Qual é dessas temporadas pequenas em São Paulo, né? Juro, parece que uma temporada grande tem um mês. E porque tem tantos lugares que o espetáculo só é apresentado uma vez, ou só um final de semana, ou 2 finais de semana. E isso é foda, né? Porque a gente acaba perdendo um monte de coisa. Sei lá, eu sei que tem milhares de fatores que fazem as temporadas serem tão curtas, mas juro, desabafo, sabe? Eu fico muito irritada com isso, porque eu queria ver essa peça desde a estreia. E é isso, você fica doente, aí uma viagem... já chega o final da temporada. E aí, enfim, desabafo. O que vocês acham dessas temporadas pequenas? Juro, isso acaba sendo ruim pros artistas e pro público, sabe? Me incomoda muito. Sério, eu acho que uma temporada decente seria uma temporada de no mínimo uns 2 meses, cara. Bom, mas vamos ao que interessa, então. Hoje eu vou fazer uma pista do espetáculo Casa Apodrecida, direção do Leonardo Bertolini. O espetáculo é uma adaptação pro teatro daquele romance que quase todo mundo leu, que é o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu digo que quase todo mundo leu porque a minha geração, pelo menos, esse livro era um livro obrigatório da escola. Primo Basílio foi publicado em 1878, lá em Portugal. E ele conta a história de uma família burguesa, formada por um casal, apaixonado, com toda aquela ilusão daquele amor de recém-casados, e uma empregada doméstica. E todos esses personagens que rodeiam essa família, né? Os amigos, parentes, os vizinhos e todo esse universo. E esse romance foi construído para ser uma crítica a essa família tradicionalmente burguesa. E tradicionalmente burguesa mesmo, sabe? Porque tem a ver com essa coisa de aparência. Primo Basílio é uma história de adultério que tem muito a ver com luxúria, né? E eu tava falando outro dia até com uma amiga minha sobre essa coisa desse papel do amante, da amante burguês, né? Acaba sendo essa pessoa que representa o prazer e a luxúria, e às vezes num relacionamento que tá muito falido, né? Então o amante acaba sendo mais um componente para essa relação burguesa se manter, porque é uma relação normal do casal que começa a ter problemas, e em vez desses problemas serem trabalhados ou essa relação romper, o amante acaba sendo essa válvula de escape do relacionamento. Bom, gente, dei spoilers, desculpa, mas é que é uma história tão conhecida, né? Eu já até, sem querer, comecei a falar os motivos que eu acho que é legal assistir Casa Apodrecida, né? Mas é que eu acho que é muito interessante até a gente resgatar essa ideia do adultério numa sociedade onde a gente está discutindo coisas tipo amor livre, poliamor, que na realidade pode ser uma ideia de liberdade, mas ao mesmo tempo pode ser também só uma reprodução de um modelo burguês de relacionamento. Vocês entendem essa ideia? Outra coisa que me pegou nesse espetáculo foi que eu fiz um vídeo sobre Blanche aqui. Eu vou colocar o cartão em algum lugar. É um teatro que não se apoia naqueles lugares onde o teatro tradicionalmente se apoia. Ou seja, é uma peça sem falas. Tudo o que acontece é conduzido pela expressividade dos atores e por vários artifícios visuais e sonoros. Muito interessante, né? Porque é uma peça que a gente conhece muito o texto e justamente o texto não está presente. Essa montagem tem muitas semelhanças com Blanche, que é repensar esses elementos cênicos,
retirando um deles que a gente se apoia muito, né? Sei lá, a gente da sociedade ocidental é muito ligada na palavra, né? E nessa suposta objetividade da palavra. Quando você tira, parece que a gente fica órfão em cena, né? E aí você fica pensando, será que essa peça é teatro? Será que é dança? Porque assim, se fosse apresentado como dança, eu ia ficar pensando, nossa, mas que teatral esse espetáculo. Mas como foi me apresentado como teatro, eu fico pensando que tem bastante de dança nele. E aí é legal a gente pensar se faz tanto sentido a gente se preocupar com se uma coisa é dança ou teatro, sei lá. Eu até fui me atentar, fui no site da Oficina Cultural e vi que lá eles colocam como um espetáculo. Então, eu supus que era uma peça de teatro, porque quem me chamou pra assistir é um dos atores e ele é ator. Então, é muito legal a gente pensar nisso, né? Qual será a função da gente colocar uma coisa como teatro ou como dança? Ou como um show, ou como uma performance. O que faz uma coisa ser teatral, né? Isso é interessantíssimo. O que você acha que faz uma coisa ser teatral? Ou ser da dança, ou ser da performance? Onde está essa fronteira? E aí eu queria dividir uma coisa com vocês. Eu saí do teatro no sábado e eu fui caminhando até o metrô, com um grupo com umas 5 meninas. E elas gostaram muito da peça. E elas voltaram o caminho inteiro falando sobre a peça. E eu fiz questão de ficar meio perto delas pra ouvir a conversa, né? E a pergunta, que foi a pergunta que fez elas começarem a conversar muito, foi: nossa, é impressionante, né? Como, mesmo a gente conhecendo essa história e todo mundo ter lido o livro e tudo mais, como a gente não tem controle sobre o que o intérprete vai fazer com isso, né? Então elas começaram a falar sobre quanto esse jeito de contar a história mostra opinião, mostra que essa é uma encenação de uma história tão antiga para uns tempos atuais, de alguma maneira, mostra já uma visão crítica e que como elas acharam inusitado quando elas foram assistir, quando elas viram no catálogo que elas queriam assistir essa peça, elas não imaginavam que ia ser aquilo, sabe? E elas foram surpreendidas positivamente e enxergaram outras camadas na obra, por causa da interpretação dos artistas, né? Do diretor e dos atores. E eu acho muito bacana, né, quando rola essa coisa das pessoas tirarem uma peça e voltarem pra casa conversando muito. E eu acho que a discussão delas alcançou níveis muito legais. Elas deram uma puta viajada bacana, sabe? E sei lá, eu acho que é isso aí mesmo, né? Por que a gente conta essas histórias que já foram tão contadas? Porque elas ainda dizem sobre a gente, né? E eu sempre começo os vídeos das pistas falando a história, né? Porque isso é uma coisa que muita gente me pergunta muito. Pra mim é um exercício contar a história, porque me cativa muito mais o jeito como as histórias são contadas do que as histórias em si, sabe? Mas eu acho que são caminhos de acesso, né? Nenhum deles é um melhor que o outro, né? Mas a gente se relaciona inevitavelmente com as duas coisas, com a história e com o jeito que ela é contada. E aí eu queria falar um pouco pra vocês também do elenco dessa peça. Pra não esquecer nenhum nome, a Bianca, a Camille, o Marco, a Natália e o Vandré. Então, eu não sei se já falei aqui sobre isso, mas as coisas que eu mais gosto de ver no teatro, eu acho que é comprometimento e aventura. E dá pra ver nessa montagem, assim, nesse pouco tempo de encontro teatral, né, que isso é uma coisa que teve muito nesse trabalho, sabe? Um comprometimento pra chegar numa precisão de uma expressão corporal que é bem difícil, assim, também numa formação de um ator tradicional, assim, sabe? Mostra uma direção, um caminho que eles estão escolhendo percorrer na direção de um comprometimento com a expressão corporal. Isso é muito interessante, assim, isso no mundo do teatro é um caminho mesmo que o ator pode escolher, né? É um tipo de teatro a se fazer. E eles estão muito comprometidos, é um caminho aventureiro, né? Você fazer um teatro sem fala é uma aventura. E, porra, juro, eu adoro aventura. Eu vou deixar a ficha técnica toda na descrição do vídeo pra, se vocês se interessarem, checarem o trabalho deles. Bom, infelizmente não vai mais dar pra assistir esse espetáculo ainda em 2016, mas se tiver uma outra temporada, com certeza eu vou avisar vocês. Eu falo tanto de espetáculos que estão na Oswald de Andrade, tanto aqui no canal, quanto no Instagram e no Facebook, porque eles têm uma curadoria que eu me identifico muito. Os espetáculos são gratuitos e é do lado do metrô, sem contar que eles sempre têm atividades paralelas, é um ambiente super legal, um ambiente cultural super efervescente aqui de São Paulo. Assim como as oficinas culturais do estado inteiro, né? Não sei o quanto vocês estão
por dentro de todo esse lance das OS, dessa gestão desses espaços culturais ligados ao Estado, mas a situação tá super complicada, é um espaço super conquistado que agora tá sendo ameaçado, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês, se vocês gostarem, vocês se inscrevam no canal, gostem do vídeo, comentem aqui, vamos continuar a conversa. Se você assistiu a peça ou não, se você não assistiu a peça, mas você assistiu algo parecido, se você quis responder uma dessas 1000 perguntas que eu fiz, responda e vamos conversar, não precisa ter assistido nada disso, tá? Eu ainda vou tentar esse ano fazer aquele vídeo que vocês sempre pedem sobre a vida profissional depois de artes do corpo. Então, se você quiser comentar, mandar perguntas também aqui pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, eu tô aberta. Façam mais perguntas sobre a vida profissional de artes do corpo, que eu vou responder ainda esse ano, tá bom? Então, não vou desejar aquelas coisas de final de ano que a gente deixa pra depois. Até o próximo vídeo.